Dentro da cinemática e dinâmica das máquinas, o estudo do mecanismo de 4 barras é de fundamental importância para a elaboração de mecanismos. A ideia desse mecanismo de movimentação bastante simples, vamos dizer, foi utilizada na elaboração de diversos equipamentos que estão presentes no nosso dia a dia. O mecanismo de 4 barras, como o próprio nome já revela, possui 4 barras, cada uma com uma função específica. Por exemplo, nós temos aí a barra suporte, como o próprio nome diz, é a barra que vai dar sustentação ao mecanismo de 4 barras. Essa barra suporte ela não possui movimentação, é uma barra com movimentação zero, nenhuma movimentação. Nós temos a barra acionadora, que vai dar movimento ao mecanismo. Essa barra normalmente é ligada, acoplada a um motor. Nós temos a barra acopladora. A barra acopladora, na verdade, ela faz uma comunicação com a 4 barra, que é a barra seguidora. Então, no estudo do mecanismo de 4 barras, você pode fazer um estudo se baseando apenas na movimentação da barra acopladora ou apenas na barra seguidora. Então, o mecanismo de 4 barras, ele possui essa animação aqui. Então, perceba que a barra acionadora, assim como a barra seguidora, elas possuem um movimento de rotação. Já a barra acopladora, ela possui um movimento misto, tanto de translação quanto de rotação. O mecanismo de 4 barras, ele pode ser desenhado esquematicamente dessa forma. Como foi dito, o mecanismo de 4 barras pode ser encontrado facilmente no nosso dia a dia. Aqui nós temos um exemplo de um ciclista. O ciclista, na verdade, aí está sendo representado com o mecanismo de 4 barras, onde a barra acionadora aqui é o pedal, a barra acopladora a perna, a seguidora a coxa e a barra suporte, que é esse comprimento entre a sela da bicicleta e o eixo da movimentação aqui da coroa. Então, perceba que todas essas outras barras, elas possuem movimentação. No caso aqui, a coxa vai possuir movimentação, o pedal aqui da bicicleta, todos eles possuem movimentação, exceto a barra suporte. Um outro exemplo é o sistema de esterçamento da direção de um carro. É um mecanismo também de 4 barras. No entanto, as barras acionadora e a seguidora, nesse caso aqui, elas possuem a mesma dimensão. Você pode também numerar cada barra. A barra suporte nós entendemos como sendo a barra número 1, a barra acionadora a barra 2, a acopladora 3 e a barra seguidora a barra 4. Observe a movimentação desse mecanismo de 4 barras. Quando a barra 2 girar, a acionadora girar, e chegar nessa posição a linha, você perceba que ela não vai ser possível mais continuar o movimento de rotação. Isso porque já houve o alinhamento aqui da barra acopladora com a barra seguidora. Então não vai ser possível mais completar o movimento. Esse movimento, essa definição, se a barra
acionadora ela vai possuir um movimento de rotação completo ou não, é baseado na condição de Grashof. A condição de Grashof é uma relação que prevê a rotação e rotatividade de inversões do mecanismo de 4 barras, com base apenas nos comprimentos dos elos. Então, de acordo com a dimensão de cada elo aí, você vai dizer se esse mecanismo de 4 barras ele vai possuir uma rotação completa no acionador ou vai possuir a inversão lá da barra seguidora. Então, a condição de Grashof é dada por isso, onde a soma do comprimento da menor barra com o comprimento da maior barra tem que ser menor com a soma das demais barras remanescentes. Então, S é o comprimento do elo menor ou da barra menor, que aqui nessa ilustração a barra menor é a barra acionadora. O comprimento maior do elo maior é o L, que no caso também aqui na ilustração nós temos a barra suporte, e P e Q são o comprimento dos elos remanescentes. Não importa, esse daqui pode ser P, esse daqui pode ser Q, ou esse daqui pode ser P, esse daqui pode ser Q. Não importa, esses daqui são os elos remanescentes. Necessariamente o menor elo é a barra acionadora? Não. Necessariamente o maior elo ou a maior barra é a barra suporte? Não. Existem diversas montagens que você pode ter. A barra suporte, por exemplo, ela com diversos tamanhos. O importante é saber quem é a barra maior e quem é a barra menor. Que essa situação que nós estamos vendo aqui é a situação da figura anterior. Nesse caso aqui, observe que a barra suporte ela já não é mais a barra que possui o maior comprimento, tá? Mas a condição de Grashof ela continua valendo. Você vai pegar o comprimento da barra maior e somar com o da barra menor e verificar se essa soma é menor do que a soma dos elos remanescentes. Observa aqui também que a barra suporte ela já está ocupando essa mesma posição, né? E uma quarta situação é quando a barra suporte ela está nessa condição aqui. Geração de movimento. O que é a geração de movimento? É definida como o controle de uma linha do plano tal que assuma algumas sequências de posições determinadas. Então, a geração de movimento é uma situação muito comum quando você está trabalhando com cinemática e dinâmica dos mecanismos, que você quer que uma determinada barra ela possua um movimento. Tá? Por exemplo, nessa ilustração aí, em que ocorre a abertura e fechamento do que parece ser um simulador de avião, mas o que interessa aqui é a posição final e a posição inicial, ou a posição de fechamento, né, que ela deve estar completamente fechada, e a posição completamente aberta. Então, é definida a geração de movimento a partir dessas duas posições, ou a partir de 3 posições. Já a síntese dimensional é a determinação das dimensões dos comprimentos, dos elos ou das barras, necessários para se obter os movimentos desejados. Então, essa síntese ela pode ser de 2 posições, em que você analisa uma posição inicial e uma posição final. Então, essa síntese pode ser analisando, né, o acoplador e o seguidor. E você também tem a síntese de 3 posições. Como falei, a síntese de 2 posições. Você tem a saída no seguidor, ou você faz uma análise com relação à saída no acoplador. Já a síntese de 3 posições ocorre apenas na saída do acoplador. E por que não na saída do seguidor?
Porque o seguidor ele sempre vai ter um movimento de rotação. Então, o que interessa no seguidor é uma posição final e uma posição inicial. São os extremos em que o seguidor pode ocupar. Já o acoplador não. O acoplador ele tem, claro, ele vai ter uma posição final, uma posição inicial, mas você tem posições intermediárias ali que podem ser completamente diferentes. Então vamos ver essa situação aqui, em que nós temos uma síntese de duas posições com a saída no seguidor. Então você observe que o seguidor ele vai estar na posição B1, que é uma posição inicial, e a outra posição, a posição extrema, é a posição B2. Esse seguidor ele possui um comprimento de 30 e deve fazer uma angulação entre B1 e B2 de 45 graus. Então a primeira providência que se faz aí é o quê? É traçar uma reta entre B1 e B2. Vamos fazer o seguinte, vamos utilizar o GeoGebra para montarmos essa situação de síntese de duas posições com saída no seguidor. Então aqui estamos com o GeoGebra aberto. Vamos inicialmente colocar um ponto. Esse ponto, observe que o cursor ele muda e passa a ter uma aparência de uma mão apontando, né, com o dedo. Então, quando esse cursor ele muda, como está mudando aqui, significa que ele está identificando alguma coisa. Que no caso aí, aqui, olha, ele está identificando o eixo Y, aqui ele identifica o eixo X, e quando você se aproxima aqui, ó, da origem, ele vai pegar a interseção, ele vai pegar o ponto de origem. Então está aqui, ó, ponto A, 0,0. Essa inserção de ponto pode ser feita dessa maneira. Vamos colocar, por exemplo, o ponto B2. O ponto B2 ele é determinado pelo ponto 0 em X e 30 em Y. Tá aí o ponto B2. Vamos rotacionar esse ponto em torno do ponto A. Vamos rotacionar este ponto em torno do ponto A com um ângulo de 45 graus no sentido anti-horário. Então está aqui, ele colocou B2', nós podemos renomear e colocarmos o ponto B1. Então, o primeiro passo lá foi traçar uma reta de B1, de B2, passando por B1. Então, podemos pegar esta linha aqui, B2, passando por B1. Em seguida, nós traçamos aqui, por uma questão, digamos, até de estética mesmo, traçou-se uma reta na horizontal aqui, aproveitando o eixo X, mas esse comprimento aqui, ou essa direção da reta, ela poderia ser para cima, poderia ser para baixo, aqui para a esquerda, mas aqui optou-se por colocar uma reta na horizontal. O cruzamento aqui dessa reta inicial com esta reta aqui, isso daqui vai determinar o centro de rotação da barra acionadora. Então vamos procurar este ponto lá, e nós vamos chamar de O2. Então vamos inserir um ponto aqui no cruzamento. É interessante você verificar se aqui aparece mesmo a informação de interseção, no caso da reta F com o eixo X. Vamos renomear aqui, vamos colocar O2. Podemos renomear também esse ponto A para
O4. Em seguida, nós vamos traçar uma reta perpendicular passando pelo ponto médio entre B1 e B2. Essa reta, para ela ser perpendicular e passar pelo ponto médio, necessariamente ela tem que passar por esse centro aqui. Nós vamos pegar uma reta que seja perpendicular a esta reta e passe pelo ponto O4. Então, aqui nós temos um ponto de interseção, nós podemos colocar aqui um ponto. E esse ponto aqui, ele é importante, nós sabemos esse ponto de interseção aqui, que é exatamente o ponto médio. Essa distância daqui para cá, né, ela corresponde exatamente ao comprimento do elo 2 ou ao comprimento da barra acionadora. Então, vamos determinar esse comprimento da barra acionadora lá. E esse comprimento da barra acionadora, claro, ele vai estar aqui, ó. A barra acionadora, ela tem um movimento, né, circular, um movimento de rotação em torno desse ponto. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar essa dimensão, né, e traçarmos uma circunferência aqui com esta dimensão. Então, vamos pegar aqui a distância entre B1 e IA. Essa distância aí é de 11,48. Renomear esse ponto A, vamos colocar aqui esse ponto como sendo um Px. Vamos agora clicar aqui, definir um ponto sobre essa circunferência. Não importa o local, o importante é que seja sobre a circunferência. Aqui ele está chamando de ponto A. Para ficar uma medição, digamos, coerente, é interessante que se pegue esse ponto de interseção aqui. Colocar o ponto de interseção aqui. Então, ponto B. Observe que é interseção. Então, a distância entre B e B1 vai ser 66,91. Novamente aqui eu vou renomear este ponto B, vou chamar de ponto C, por exemplo. Entre o ponto C e o ponto B1, 66,91. Então, nós já podemos, por exemplo, criar um círculo centrado em C4 com um raio de 30, que vai definir, né, a movimentação da barra seguidora. Podemos também já definir aqui como sendo um segmento entre O2 e A, como sendo a nossa barra acionadora. Inclusive, observe que aqui existe uma ilustração que é como se fosse para executar alguma coisa. No momento que você clica, no caso aqui o ponto A, né, a execução aqui do ponto A, você vai observar que ele vai girar. Ele vai girar. Por que que esse segmento que eu fiz aqui, olha, por que que ele também girou? Porque ele foi baseado, né, no ponto O2 e no ponto A. Se o ponto A se move, consequentemente, esse segmento aqui ele vai se mover.
Então, se nós fizermos uma circunferência centrada em A com um raio de 66,91 e apertarmos novamente o play aqui, a gente vai ver que a circunferência, claro, ela vai se movimentar, porque ela também foi baseada no ponto A, certo? E se observarmos bem, essa distância de A até a extremidade aqui da circunferência, com raio, né, de 66,91, você observa que ela vai, em algum momento, ela está cruzando aqui com essa circunferência que possui o comprimento da barra seguidora. Então, na verdade, este ponto aqui é o nosso ponto B, esse ponto de interseção entre esta circunferência e esta circunferência, nós temos o nosso ponto B. Então, vamos clicar aqui, ponto B. Então, a distância de A até o B, nós temos um segmento que representa a barra acopladora. Do ponto B até o O4, nós vamos ter a nossa barra seguidora. Então você veja que tem muita informação aqui. E agora o que nos interessa aqui é só mostrar quem? A barra acionadora, a barra acopladora e a barra seguidora. Então vamos destacar aqui estas barras. E vamos não apagar. Não vamos apagar as demais. Vamos apenas ocultar. E como é que nós ocultamos essas outras informações? Por exemplo, essa linha F. Simplesmente clicamos aqui, ela fica oculta. Não pode apagar. Se apagar, lembra lá do ponto A, que esse segmento foi feito baseado no ponto A, essa circunferência foi baseada no ponto A, este ponto foi baseado em cima dessa circunferência que foi baseado no ponto A. Então, por exemplo, se você apaga o ponto A, você vai estar apagando tudo isso. Então, aqui o momento é de ocultar. Vamos ficar apenas com o ponto B1 e o ponto B2. Né? E vamos verificar se realmente ele vai sair, né? A movimentação do ponto B ele vai ficar entre B1 e B2, baseado numa rotação completa aqui da barra acionadora. Então você observa, ele saiu de B1, vai até B2. Então nós temos aí uma síntese, né, de posição do seguidor, tá? Em que ele sai do ponto B1 para o ponto B2 com a rotação completa do acionador.